Naquela janela sobre a planície dourada, o casario branco de Castro Verde é uma autêntica lufada de ar fresco. Aquele rendilhado desemboca na sua Basílica Real. Castro Verde recebeu uma sessão do Festival Terras Sem Sombra, promovido pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Aquele monumento recebeu o concerto Íntimo Misticismo, música espiritual hispano-portuguesa do Renascimento Central e Tardio. No ambiente magnífico e recolhido da igreja, mandada construir por Dom João V, centenas de apreciadores de boa música acolheram no ouvido e no coração as notas da pauta. O Festival Terras Sem Sombra é um festival itinerante. Percorre todo o espaço da Diocese de Beja, que é grande parte do Alentejo. Estamos a falar do Baixo Alentejo, estamos a falar do Alentejo Litoral. São realmente 17 concelhos. Nós visitamos todos os anos cerca de 10. É um festival que conta com uma participação muito entusiástica do público. Um público que é essencialmente formado pelas nossas comunidades, é um público regional, embora disperso por este território, mas é também um público que vem de fora, um público nacional. Nossa área, digamos, de irradiação chega ao Porto, e até um público ibérico, na medida em que recebemos muitos espectadores de Espanha e também muitos turistas. Porque esta es la edad de oro siempre de esa especie de renacimiento, la música de los siglos XVI, XVII, la edad de oro de la música española de todos los tiempos, con un compositor como Tomás Luis de Victoria y con otros también como Cristóbal de Morales. Pero luego los compositores portugueses, como se ha visto hoy, verdaderamente Cardoso, Coello, etcétera, son unos compositores que tienen una gran entidad musical. Entonces yo creo que en esa correspondencia ibérica es muy interesante ponerlos juntos, compararlos, ver que no hay excesivas disonancias, sino que entre ellos se llevan muy bien y conforman el espíritu de una época en que musicalmente este sur de Europa era grandioso. Procura de intimidade consigo próprio, mas também de diálogo com os outros e, se quisermos, de diálogo com Deus Pai. Eu creio que também esta atmosfera tão específica que vivemos aqui, numa igreja lindíssima, com uma acústica notável, mas que toda ela apela à visão do interior de nós próprios e à compreensão dos mistérios mais profundos. Temos a Eucaristia ali representada, temos Nossa Senhora a presidir este espaço absolutamente extraordinário de que ela é o Orago, e temos depois todo um conjunto de santos teólogos, que nos conduzem por esses mistérios. E por isso eu creio que este espaço é uma belíssima introdução àquilo que ouvimos, que nos prepara também para partirmos agora para a nossa vida mais confortados e mais concentrados no essencial. Mas se calhar o melhor é ouvirmos um bocadinho deste notável concerto. A música do século de ouro, precisamente, faz pontes. Estabelece uma ligação muito íntima entre a música que era realizada então em Espanha, falamos sobretudo dos grandes santos de Castela, mas não podemos esquecer as periferias onde existiram notáveis escolas musicais, e naturalmente Portugal. Portugal que participa deste movimento, que é um movimento na altura europeu, podemos dizer mesmo internacional, porque ele estendia-se também a territórios, então colónias, viriam a ser mais tarde Estados independentes, mas que participam plenamente destas fruições. E, digamos, é a mesma espiritualidade, é a mesma cultura, que, embora em línguas diversas, se expressa aqui. La acústica de la iglesia es extraordinaria. Por un lado, el público ha estado con una concentración y con una atención admirable por todos los conceptos, y luego al final ha habido esa respuesta espontánea, de una respuesta un poco de aquel concierto
había llegado a unas cotas de emoción verdaderamente extraordinarias. Um concerto que foi para mim deslumbrante na Basílica de Castro Verde, com um grande cantor espanhol, um contratenor, que está no auge da sua carreira e cuja voz rara de contratenor ecoava, digamos, pela nave da esplêndida Basílica, com contribuição dos seus acompanhantes ao órgão e à vihuela. A inserção do Festival Terras Sem Sombra, quando ele começou a aparecer, foi natural. Primeiro porque temos uma basílica que é um ex-libris desta região e, por outro lado, também, dentro do que eu referi há bocadinho sobre a política cultural, entendemos que este tipo de música deve ser mostrada à população local, mesmo que não a compreenda, e ao princípio houve algumas divergências de opinião sobre a acessibilidade deste tipo de música para o comum dos mortais. La divulgación musical siempre hecha con cuidado, con una buena selección, con unos buenos intérpretes, cuidando el estilo, teniendo una forma interpretativa adecuada, yo creo que es muy importante. Por eso en esta edición del Festival Terras en Sombra, lo fundamental es buscar una línea conductora en que haya esa correspondencia, vamos a llamarla ibérica. Estes concertos estão associados sempre a outro tipo de ações e, dadas as características do nosso território, e o Concelho de Castro Verde tem 85% da sua área, ou mais de 85%, classificada como zona de proteção especial pela defesa da avifauna e, nomeadamente, do nosso ex-libris, a aptarda. Como eu estava a dizer, o aliar um concerto de música sacra a uma ação de biodiversidade é também importante para mostrar ou dar mais corpo a essa visibilidade que estávamos a falar há pouco. O Festival Terras Sem Sombra não é apenas sinónimo de música com qualidade. As tradições culturais e o contacto com a natureza são formas que entraram no ritmo desta iniciativa. Na aldeia do Salto, bem perto de Castro Verde, os participantes deste festival tiveram oportunidade de conhecer tradições comunitárias, como o ciclo do pão, elemento essencial da alimentação do povo alentejano. O pão ainda é, mas foi tradicionalmente a grande base não só da economia de toda esta região, mas a base da alimentação das pessoas. Os pratos mais característicos da cozinha alentejana são basicamente pão e temperos. Pronto, as açordas, as migas, os gaspachos, basicamente é isso, com mais uma coisa ou outra. Mesmo em termos económicos, a atividade agrícola, nomeadamente a criação extensiva de cereais, tem muito a ver com o trigo, que é o cereal mais emblemático do Alentejo. Há os fóruns que estavam integrados numa casa e que pertenciam a uma família, e há outros fóruns que podem ser chamados comunitários, mas que não é bem o termo comunitário, como acontece, por exemplo, no norte do país. São, de facto, fóruns que eram usados por várias famílias, mas aquilo que parece acontecer é que originalmente eram de uma família. O pão é algo essencial à sobrevivência das nossas comunidades. Sempre o foi e continua a sê-lo. Mas, sobretudo aqui, na Aldeia do Salto, nós lembramos a tradição das pessoas se sentarem todas em torno de uma mesa e, sobretudo, deste processo e se iniciar num forno comunitário. Um forno em que os diferentes vizinhos e outras pessoas que se querem associar a esta iniciativa vão poder ter a oportunidade de conhecer de perto as práticas religiosas, mas também as práticas e as técnicas associadas ao próprio processo da amassadura, da preparação do pão e depois da sua cozedura num forno com estas características.
Canino? O Baixo Alentejo foi até meados do século XIX a grande região da transumância, da pastorícia e da transumância. Mais tarde, portanto a partir dessa altura, de há 150 anos para trás, sensivelmente, começou a grande produção agrícola, com o roteamento de terras, com o aumento da área de produção, mas mantendo sempre como uma das bases a produção de gado que, ora pastava nos pousios, ora pastava nos restolhos, portanto, digamos que o gado é uma continuidade e a produção de cereais é uma coisa mais recente relativamente. Foram crescendo com base em 2 ou 3 casas iniciais, às quais depois se foram juntando algumas por heranças, por casamentos, as pessoas sentavam-se, um novo casal, faziam uma casa ao lado, e muitos destes fornos que eram originalmente, estavam junto a uma casa e pertenciam a uma família, com o crescimento dessa família, com os casamentos, com novos filhos, novas famílias que foram surgindo e que foram fazer as casas à volta, esses fornos passaram a ser, não é propriamente comunitários no sentido que nós entendemos e que é comum no norte do país, mas era de um grupo alargado de famílias, enfim, cujas casas estavam sensivelmente à roda desses fornos. Aquecemos o forno, o parco da freguesia procedeu à bênção daquilo que ali se vai realizar e neste momento está-se a terminar a preparação da massa para que ela possa ser colocada no sítio certo. Tudo isto é um ritual que tem o seu horário, é também um processo químico que vamos aqui analisar e depois terminaremos com uma refeição, também ela comunitária, dentro da boa tradição alentejana. Cada região tem certamente a sua tradição de oração que passa de geração em geração, esperamos que não se perca. Aqui está um pouco talvez perdido e então foi a oração antes de colocar o pão no forno, foi também uma oração adaptada, digamos assim, daquilo que também é a oração eucarística que o sacerdote faz antes da consagração, adaptada, digamos assim, à circunstância. E até um tipo de material o pão é um elemento essencial aqui da vida do Alentejo. Sou alentejano e como alentejano vejo isso também da tradição que me foi transmitida. A tradição culinária passa exatamente por isso. O pão comemos, como hoje tivemos agora a oportunidade de estar ali à mesa, as açordas, as mais diversas açordas, as sopas de pão, as migas. O pão está no centro do sustento destas gentes. O Festival Terras Sem Sombra tem uma visibilidade bastante grande e coloca Castro Verde no mapa. Pensamos também que a programação que tem sido aqui desenvolvida, de excelência, tem permitido, por um lado, essa visibilidade e, como eu referi há bocado, por outro lado, um conhecimento mais aprofundado das populações locais relativamente a esta música. A visibilidade é importante e nós continuamos a dizer que, apesar de sermos poucos, nós existimos e temos direito ao acesso à cultura na sua diversidade. Terras de horizontes largos, terras também de pessoas de corações abertos, mas sobretudo um território onde o cristianismo assumiu uma feição muito particular, nem sempre bem compreendida por pessoas que vêm de fora. Mas aqui, de facto, são as tradições do comunitarismo, da entreajuda, de um grande respeito pelo sagrado, mesmo aquele que não é mediado diretamente pela Igreja, que as pessoas acabam por se rever. É claro que quando lemos o Gênesis sabemos que a primeira... Estes valores perderam-se muito, sobretudo na nossa região, a partir dos anos 50, onde as difíceis condições de vida aqui e a possibilidade de encontrar emprego na Grande Lisboa e em outros pontos, muitas vezes até na diáspora, fora do nosso país, levou a que muitos alentejanos tivessem que partir. Mas hoje está-se a assistir também a um repovoamento destes territórios. Há, digamos, novos colonos, muitos deles descendentes dos antigos alentejanos, outros que vêm para aqui simplesmente atraídos pela beleza da paisagem, pela existência de uma qualidade de vida invejável e também por todo um conjunto de novas práticas, até profissionais, que são possíveis nestes pontos. Naquele cume, onde se avista a planície e outras colinas, o local está carregado de simbolismo e de história. O branco da ermida de Nossa Senhora de Araqueli, ou Aracelis, que significa altar dos céus, salta ao olhar.
Situada naquela elevação, aquele pequeno santuário, avista outras 6 ermidas. A localização é estratégica e está associada às rotas da transumância e a velhos cultos agrícolas e pastoris. Este santuário de Nossa Senhora de Arcelis, Aracelli, Aracoeli, enfim, é um nome precisamente por causa da sua declinação latina que pode ser interpretada de muitas maneiras e todas elas são, no fundo, válidas. O povo diz simplesmente Arcelis. Esta ermida de Nossa Senhora de Aracelli significa, como explicámos ontem, pela sua etimologia, altar do céu. Ou seja, um altar do céu é um sítio que, pelo facto de ser proeminente em relação à planície que o envolve, naturalmente é mais propício ao diálogo com a divindade. É isso que aqui precisamente se assinala. Nós estamos em plena rota da transumância. Este é um dos aspectos fundamentais deste local que hoje nos acolhe. De facto, existe aqui uma rede de santuários formada por 7 pequenas ermidas, que são sempre ermidas de altura, intervisíveis entre si. Não significa que de uma possamos ver as 7, mas sem dúvida poderemos ver algumas e, sobretudo, de uma podemos sempre visitar a seguinte, aquela que está mais próxima. No fundo, isto corresponde a quê? Corresponde a uma velha realidade, que é a da existência de uma topografia sagrada que, no fundo, marcava simbolicamente o território. Foram aqui veneradas, neste ponto e em várias outras ermidas da altura da nossa região, divindades pré-romanas relacionadas com velhos cultos, alguns deles, enfim, de clara raiz céltica ou celtibérica, ou se quisermos celto-lusitana, outros provavelmente ainda mais remotos e que, no fundo, visavam a divinização das forças da natureza. É isso que estava aqui em causa. Nós estamos muito próximo da Serra do Algarve, que está aqui por trás de nós, e temos estes pontos altos muito propícios à observação de tudo, nomeadamente das aves. São formações vulcânicas muito antigas, que restaram, normalmente tiveram sempre utilizações religiosas desde os tempos pré-históricos e aqui na Senhora de Aracelis estamos com uma capelinha rural que assiste, que não tem um culto regular, mas que todos os anos tem uma romaria. Temos o Santuário de São Barão, que tem a particularidade de ser um santo autóctone desta região. Portanto, é um ermita que é depois santificado e que fez aí vida em contacto direto com a natureza. Temos também Nossa Senhora do Amparo, que fica um pouco mais à esquerda e coincide sensivelmente com aquela outra elevação que vemos lá ao fundo, a recortar-se na linha do horizonte. Temos a Senhora da Guadalupe, que é a grande devoção das gentes de Serpa. Serpa está mais ou menos nesta direção, vê-se ali a Serra de Serpa, é ali bem visível, e detrás dela já a Espanha. Nós, portanto, aqui, digamos, em linha reta, estaremos aproximadamente a 45 km da fronteira da zona da Raia, talvez um pouco menos. A preservação da natureza é um dos objetivos do Festival Terras Sem Sombra. Naquela colina, os visitantes puderam observar aves que aparecem e desaparecem no azul do céu. Um local privilegiado para observar a águia imperial ibérica, espécie desaparecida como nidificante por mais de 30 anos. Um exemplar recuperado voltou novamente à natureza e foi batizado com o nome de Aracelis. 2, 3. No fundo, o que queremos também é trazer a natureza um bocadinho mais próximo das pessoas. Muitas das vezes, quando as pessoas têm este contacto, criam laços e elos emocionais diferentes com a natureza, que às vezes fica um bocadinho distante de outra forma. E, portanto, estas ações de sensibilização são muito importantes no sentido de conseguirmos mostrar às pessoas e explicar mais de perto estes processos de recuperação das aves, de conservação das aves. Neste caso foi de uma águia. Nós, com as águias imperiais, estamos a falar de 11 casais no país. Provavelmente não temos mais do que 30 indivíduos no país inteiro. São águias que são difíceis de ver. É preciso ter muita paciência, muita sorte, sabermos
muito bem os seus hábitos e, portanto, desta maneira conseguimos conciliar essas duas coisas. O Festival Terras Sem Sombra tem tido esta dedicação também à natureza, que é inédita e que é de salutar e muito positiva, permitindo desta forma levar ao público e juntar aqui duas vertentes que são importantes, que é no fundo a cultura e a natureza, mas levar ao público esta necessidade que existe de nós todos de conseguirmos proteger a natureza para assegurarmos também a nossa sobrevivência. Com a elevação a património cultural da humanidade, o cante alentejano também teve o seu espaço. Uma forma de homenagear esta tradição alentejana e do mundo. O grupo Os Ganhões, de Castro Verde, mostrou as suas qualidades vocais num manjar típico daquela região do país. O Alentejo é vasto e nós encontramos uma grande diversidade no canto, porque o Alentejo estende-se desde da zona de Sines, daquele cabo, até, no caso da Diocese de Beja, até Barrancos. Há uma grande diversidade e, sobretudo, no canto religioso também há uma grande diversidade de canto de Natal, sobretudo há o canto de Natal muito belo, que encontramos em Pias, em Serpa, em Cuba, a Mareleja, Pedrógão. Encontramos o canto alentejano nestas grandes festas e, sobretudo, nas festas religiosas. Da alma alentejana, gente que, homens que trabalhavam e mulheres que trabalhavam a terra, muitas vezes em determinados momentos da história do Alentejo, quase impossibilitados de praticar, mas viviam a religiosidade no seu íntimo e que se expressa exatamente na letra do canto alentejano e na música do canto alentejano. Como disse, como alentejano, faz-me estremecer. Quem não trabalha tem tudo. O Festival Terras Sem Sombra é um caso único na história dos festivais, mesmo internacionais. Há esta combinação da música e do património com a biodiversidade. Eu vejo que há uma palavra que é comum, é transversal a estas três áreas, que é a harmonia. No próximo ano, o Festival Terras Sem Sombra volta novamente com mais música de excelência, sem esquecer as tradições do Alentejo. Iniciativa com a chancela do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, que coloca em destaque o património secular desta região.